Graça e paz, meus amados irmãos e irmãs, que a bênção do Senhor esteja contigo. É uma alegria nós estarmos aqui em mais uma quarta-feira para o nosso estudo bíblico online da Igreja Presbiteriana de Ananindeua. Eu sou o seminarista Gabriel e é uma alegria conduzir você nesta sequência de estudos semanais que nós temos tido aqui com muito êxito na nossa igreja, com vistas a mergulharmos nesse tema de suma importância para a Igreja do Senhor, que é a igreja local e missões. Nós temos percorrido nas quartas-feiras, às 19h30, este tema tão importante, e a cada mês temos abordado uma fatia deste tema para, durante este ano de 2023, termos um crescimento específico nesta área do engajamento da igreja local com as missões, que é a sua tarefa essencial dada pela grande comissão de Cristo Jesus no Evangelho de Mateus. Hoje nós estamos dando prosseguimento a um tema que tem nos norteado neste mês de maio e que se trata do tema Fazendo a Sua Igreja Crescer, ou Faça a Sua Igreja Crescer. E você, de repente, que não é da nossa igreja, está nos acompanhando, é muito bem-vindo em nome de Jesus, e eu quero te convidar, tanto que você que já é membro da nossa igreja e você que nos está conhecendo neste momento, que deixe o seu like nesse vídeo, curta e compartilhe, e também coloque os seus comentários, suas dúvidas abaixo para que nós possamos interagir com você para a sua edificação e seu crescimento. E também deixamos aqui o convite para que você nos visite na nossa igreja, aos domingos, às 9 e 18 horas. Às 9 horas temos a nossa escola bíblica dominical e também às 18 horas nosso culto de adoração. E não deixe de visitar o nosso site oficial da igreja, ananindeua.ipb.org.br, e também a nossa página no Instagram, ipb.ananindeua. Você será muito edificado certamente pelos nossos conteúdos. Então fica aí o nosso convite, tanto para nos acompanhar nas redes sociais, mas primordialmente para que você nos acompanhe pessoalmente, visitando a nossa igreja e conhecendo os nossos núcleos e ministérios, a fim de participar também da nossa comunidade de discípulos do Mestre. Então eu quero convidar a sua atenção para o texto da Palavra de Deus que se encontra no livro de Atos, no capítulo 15, e nós vamos ler apenas os versos de 30 até 35. Esse capítulo 15 ele é bastante norteador para o tema que vamos falar nesta quarta-feira, mas ele é um pouco extenso, então para não tomar muito tempo só com a leitura do texto, você pode ler com calma, de repente até pausando esse vídeo e fazendo a leitura, mas eu quero me deter nesses versos de 30 a 35, corrigindo, de 30 a 35, Atos 15, de 30 a 35. O capítulo 15 inteiro de Atos fala sobre a controvérsia sobre a circuncisão dos gentios. Houve no início da igreja uma certa dúvida sobre se os gentios, ou seja, os não-judeus que se convertiam ao cristianismo, precisariam se circuncidar, tendo em vista que esse era um rito de iniciação, tal qual é o batismo para a igreja atualmente, para os judeus. Mas os não-judeus que criam em Cristo precisavam cumprir esse requisito, considerando que eles não eram pertencentes mais ao judaísmo, mas ao cristianismo, embora não fosse assim ainda classificado. Então, os apóstolos se reuniram no que nós chamamos, teologicamente, pela história da igreja, de Concílio de Jerusalém. Então, a partir do verso 6 é dito que eles se reuniram para examinar essa questão. Alguns deram seus pareceres, Tiago, por exemplo, Pedro, e então, ao fim, eles decidiram não tornar obrigatória a circuncisão, mas recomendar, através de uma carta, os irmãos das comunidades gentílicas que se abstivessem da contaminação de comidas sacrificadas a ídolos, da imoralidade sexual, de alimentarem-se de carne de animais sufocados e de sangue. E também repassando, então, estas determinações e orientações aos irmãos. E é exatamente com esta premissa que inicia o verso 30 até o verso 35, com a carta que os apóstolos redigiram e encaminharam através de Judas e Silas aos irmãos daquelas comunidades. Então, eles partiram para Antioquia
E aí o verso 30 em diante vai nos esclarecer. Vamos ler. Os que foram enviados partiram para Antioquia e, tendo reunido a comunidade, entregaram a carta. Quando a leram, ficaram muito alegres pelo consolo recebido. Judas e Silas, que eram também profetas, consolaram os irmãos com muitos conselhos e os fortaleceram, tendo se demorado ali por algum tempo. Os irmãos deixaram que voltassem em paz aos que enviaram, mas pareceu bem a Silas permanecer ali. Paulo e Barnabé demoraram-se em Antioquia, ensinando e pregando com muitos outros a palavra do Senhor. Então esse texto ele vai nos demonstrar exatamente esta carta que foi enviada, e eu quero destacar com você exatamente o verso 31, quando diz que, quando a leram, ficaram muito alegres pelo consolo recebido. Então hoje nós vamos falar sobre a forma pela qual a igreja primitiva cresceu. De que forma? Nós falamos na semana passada sobre o método, e vimos que vários métodos foram aplicados para o crescimento da igreja primitiva após a assunção de Jesus aos céus, deixando com os seus discípulos a promessa do Espírito Santo, que se cumpre em Atos capítulo 2, e a igreja então, a partir dali, é revestida com o poder do Espírito Santo, com o dom do Espírito Santo, para repassarem a todas as nações o evangelho da salvação do reino de Deus. E a partir então do martírio de Estevão, a colocação geográfica do reino ela é transmutada para um conceito mais internacional de pregação do evangelho, uma vez que houve uma grande dispersão provocada a partir de Atos capítulo 7 com o martírio de Estevão e a perseguição que se intensificou por parte dos judeus em face dos cristãos, que ainda não eram chamados assim, mas eram os seguidores de Jesus. Os apóstolos, os 12 também, todos aqueles que haviam manifestado crer no caráter messiânico de Jesus. Então, o método foram vários. Nós falamos aqui na semana passada, se você de repente está conhecendo agora o nosso canal da igreja, você pode assistir, assim que tiver oportunidade, o vídeo da semana anterior, fazendo a sua igreja crescer, parte 1. Então, a forma também é importante, não apenas o método. As igrejas durante o primeiro século, nós sabemos, isso é inegável, elas foram se multiplicando. Só que de que forma? Nós destacamos aqui 3 formas, segundo os textos e o exemplo do livro de Atos, da igreja primitiva, que nos demonstram de que forma essa igreja se multiplicou. A primeira marca, a primeira forma é a forma espontânea. Cada crente ia pelo mundo levando a palavra de Deus e fazendo de si e de sua família a semente de uma nova igreja em potencial, aonde quer que ela se fixasse. As igrejas nasciam, se você observar bem o contexto do livro de Atos, como consequência da pregação de uma mensagem que era simples, o evangelho. Não haviam outras filosofias, outros atrativos que não o evangelho de Cristo, o evangelho salvador de Jesus Cristo. Então as igrejas nasciam como consequência natural da propagação de uma mensagem simples, que era o evangelho. Somente Cristo conduzia, pelo cumprimento profético das Escrituras, esta salvação que o homem necessita, que o homem carece. Uma mensagem que não estava sequer escrita, porque era revelada na pessoa de Jesus, mas que ia sendo transmitida a partir de cada crente, arranjada na mente e no coração e brotando sempre a flor dos seus lábios. Você observa isso muito claramente quando, após o revestimento de Pedro com o dom do Espírito Santo, ele para então de ter aquele evento ali, dialectos no grego, que era o falar em outras línguas, que foi um evento singular ali na história da igreja, e ele então passa a pregar. E cada um ouvia segundo o seu próprio idioma dos que estavam reunidos ali em Atos 2 para celebrar a festa judaica de Pentecostes. Então, você pode notar que a pregação de Pedro ela foi simples, direta e foi espontânea. Embora nós saibamos hoje que a pregação ela passa por diversos critérios de formação, de preparação, de exegese, estudo do texto, contexto e prédica, e homilética, e uma série de elementos que vão trazer maior solidez para a mensagem que será transmitida, naquele momento ela se enquadrava num caráter muito e notadamente espontâneo.
o caráter da pregação dos primeiros cristãos era espontaneidade. Isso não significa improviso. Eles pregavam aquilo que eles viviam, eles pregavam com a propriedade de também terem sido alcançados por esta graça arrebatadora e incondicional de Jesus Cristo. Essa era a primeira forma pela qual a igreja crescia, de forma espontânea. Não houve um projeto traçado, embora nós possamos e devamos estimular no reino de Deus o planejamento, a ordem, a decência, como o próprio apóstolo Paulo recomenda aos Coríntios na sua primeira carta, mas a igreja ali ela crescia de maneira espontânea. Essa é uma primeira marca que nos salta a atenção. Em segundo lugar, nós podemos observar que a igreja também crescia de forma vertiginosa, isto é, de uma maneira quase que epidêmica, no bom sentido da palavra, se alastrou pelo mundo. O evangelho ia adquirindo força à medida em que mais ataques recebia. Quanto mais ela era perseguida, mais ela crescia. Um dos pais da igreja, Tertuliano, certa vez cunhou uma frase, ainda lá nos idos do 2º ou 3º século, quando disse que o sangue dos mártires era a semente da igreja. E, de fato, quanto mais a igreja foi perseguida durante, especialmente, o contexto do Império Romano, que sanguinariamente massacrou e perseguiu os primeiros cristãos, mais a igreja se multiplicava. E esse fato era inexplicável e só pode ser entendido à luz da sobrenatural proteção e condução espiritual que o Senhor concedeu aos seus discípulos, aos seus servos fiéis. O evangelho adquire e adquiriu ao longo da história cada vez mais força ao passo em que ataques eram recebidos e intensificados. As perseguições, na realidade, se você analisar com atenção e de maneira acurada a história da igreja, elas só serviram para avivar a expansão da igreja. E, na realidade, muitas igrejas têm fechado e morrido não porque estão sendo perseguidas, mas muito pelo comodismo de serem permitidas. E muitas vezes até entrelaçadas ao poder estatal, às ideologias reinantes no nosso mundo. Em menos de 70 anos, se analisarmos a igreja primitiva, já se haviam fundado igrejas por toda a região da Ásia Menor, ao norte da África, e se iniciava também já uma paulatina conquista do sul da Europa. Foi tal a força do cristianismo naqueles primeiros dias, como o próprio livro de Atos nos testemunha, que já muito cedo na era apostólica, como está lá em Atos 17:6, os crentes foram conhecidos e cunhados como sendo aqueles que têm transtornado o mundo, isto é, têm sacudido a realidade que estava do status quo atual, naquele momento. O Império Romano, os judeus, o judaísmo, as religiões pagãs, como você vê no contexto de Paulo em Éfeso, o comércio, as estruturas foram abaladas pelo poder impactante do Evangelho de Cristo, que era pregado de maneira simples, mas de maneira efetiva e genuína. Muitas vezes, hoje, podemos perceber uma igreja tentando crescer por meio da pregação, buscando o alvo correto, mas pelo caminho errado. De que maneira? Atravessando uma série de métodos e estratégias que levarão a pregação a um outro nível, mais de treinamento, um nível psicológico e não um nível que confronta o pecador com o pecado cometido e com a necessidade que ele tem de se arrepender e se voltar para Deus. Essa era a grande marca da pregação. A pregação ela não precisa ser só levada a cabo, mas precisa ser levada a cabo da maneira correta. A pregação ela não deve só ser um ato da igreja, ela precisa ser a essência, o estilo de vida da igreja. A igreja ela não pode se divorciar da pregação que é bíblica. E em terceiro e último lugar, meus irmãos, a igreja ela crescia, recapitulando, de forma espontânea, ela crescia de forma vertiginosa e ela crescia de forma ordenada. Ué, seminarista Gabriel, de forma ordenada quer dizer então que isso contradiz a espontaneidade? Muito pelo contrário. Lembra que eu falei que espontaneidade hoje parece que é sinônimo de improviso, quando na realidade espontaneidade significa sinceridade ou transparência com a conduta daquele que prega, daquele que vive, daquele que transparece o caráter de Cristo. Então a ordem ela não é antônima ou ela não é contrária
a espontaneidade. E a igreja, sim, ela crescia de maneira ordenada, tal como havia dito o Senhor Jesus, começando por Jerusalém. Olha a ordem lá dada no livro de Atos, capítulo 1. E depois seguindo por toda a Samaria e a Judéia até os confins da terra. Existiam 4 níveis aqui de expansão do reino de Deus, segundo a ordenança dada por Jesus aos 12, lá no livro de Atos, capítulo 1. Em primeiro lugar, eles precisavam ter uma pregação que envolvesse a sua localidade, a sua cidade, Jerusalém. E depois eles teriam uma pregação de caráter regional, veja, a Judéia. Depois eles teriam uma pregação de caráter interestadual, que era já a região da Samaria, e finalmente até os confins da terra. E aí a expansão, o caráter da missão delegada aos 12 já não era nem mais da cidade, nem regional, nem interestadual. Agora já era internacional, para não dizer mundial. E não confunda com o nome de denominações. Estamos falando aqui do contexto da pregação atingindo até os confins da terra, o globo inteiro, tal como havia dito o Senhor Jesus. Nós vemos claramente, meus irmãos, que Deus é um Deus de ordem, é um Deus de detalhes, é um Deus que é minucioso no que ele planeja e concretiza. E isso desde o contexto do Antigo Testamento e também no contexto Novo. Existem muitas pessoas que tentam subverter esta ideia para dizer que a Igreja da Nova Aliança é uma igreja espontânea, olha só, fazendo a leitura errada da palavra, e entendendo que a igreja ela deve percorrer os seus ministérios de qualquer forma, de maneira assodada, sem planejamento, sem organização, sem liturgia, sem celebrações, sem planos e metas, estratégias. Ela pode sim lançar mão de tudo isso, mas ela precisa entender que é o Senhor que a dirige, é o Senhor que governa a sua igreja, porque ela pertence a Ele. Ele é o grande e sumo pastor da igreja. Então, havia esta ordem no livro de Atos: Jerusalém, Samaria, Judéia até os confins da terra. Essa ordem, ela era tamanha ao ponto em que, quando se tinha notícia de uma igreja fundada, no contexto ali do livro de Atos, da igreja primitiva, tomavam-se imediatamente medidas concretas, os 12, para o seu crescimento. É por isso que Paulo escreveu as cartas. É interessante entender a teologia bíblica do Novo Testamento para que você note que Paulo não estava numa prisão com algumas cartas que ele escreveu, ao exemplo da carta a Timóteo, ou da carta também aos Efésios, Colossenses e Filemon, ou então ele não estava numa viagem missionária quando escreveu, por exemplo, a primeira carta aos Coríntios, a segunda, e ele pensou assim, aleatoriamente, eu preciso escrever uma carta, quero escrever uma carta para aqueles irmãos porque eu estou com saudade. Embora ele transmita esses sentimentos nas suas cartas também, como a propriedade literária que ele tinha, ele escrevia as cartas de maneira intencional. O que quer dizer isso? Você quer dizer que o apóstolo recebia notícias das igrejas, de problemas que elas estavam enfrentando, ou de crescimentos e notícias boas, e escrevia essas cartas, se fosse em relação a problemas, para exortar e admoestar os irmãos quanto aos problemas que ele havia tomado conhecimento, como ele faz, por exemplo, com os coríntios, ou ele escrevia uma carta para elogiar os irmãos, quando ele recebia boas notícias da parte deles, como é o exemplo da carta aos Filipenses. E embora também ele use esta carta aos Filipenses para corrigir aqueles irmãos quanto a algumas questões, por exemplo, uma discórdia que havia entre Evódia e Sintique. Então, observe que as cartas eram intencionais. E por quê? Porque havia ordem na igreja. O apóstolo Paulo, enquanto um pastor, um plantador de igreja, mas sobretudo um apóstolo, um homem de Deus inspirado, ele não passava por aí só plantando as igrejas e deixava elas organizarem-se da maneira como melhor entendessem. Ele tinha um zelo, uma responsabilidade pela ordem da igreja, para entender como ela deveria funcionar de maneira sã, de maneira saudável, de maneira que transmitisse, seguisse as orientações apostólicas e, sobretudo, e especialmente as bíblicas. Então, o exemplo do texto que nós lemos, que é em Atos capítulo 15, sobre o Concílio de Jerusalém, é um exemplo drástico e categórico sobre este ponto do crescimento da igreja de forma ordenada.
Aí as igrejas começaram a ter um dissídio, um problema em relação a como aplicariam a lei judaica em relação aos novos convertidos, e isso se deu em relação à aplicação da circuncisão em relação aos gentios. Então a igreja reuniu-se para tomar uma decisão que fosse convergente às necessidades da igreja, seguindo o entendimento do que Jesus os havia ensinado. Eles não deixaram, olha, o que vocês quiserem aplicar aí, nós endossamos, está tudo certo, como alguns pensam que seja o modelo correto de administração das igrejas nos dias atuais. As igrejas elas não caminham sozinhas, elas precisam ser pautadas, governadas e arregimentadas pelas normas esculpidas na palavra de Deus. Elas não podem seguir os seus próprios auspícios, elas não podem promover e administrarem-se pelas suas próprias ideologias. Elas precisam estar cativas dos ensinamentos e das normas contidas nas Sagradas Escrituras. E este é o modelo do Novo Testamento, é o modelo da igreja neotestamentária, é o modelo da igreja segundo a palavra de Deus. Uma igreja que cresce de maneira espontânea, de maneira vertiginosa, e mais cresce de maneira ordenada. A ordem é uma palavra que tem cada vez mais soado mal aos ouvidos de muitos crentes, mas ela precisa ser entendida dentro da sua relevância e dentro do seu caráter bíblico e determinativo. O Senhor Jesus não deixa outra escolha. Ele diz como a igreja deve crescer e ele mostra como ele quer ser adorado e de que maneira a igreja deve cumprir a sua missão. A igreja nova, no contexto do primeiro século, ela mantinha sua unidade com as demais para corrigir seus desvios. Você vê isso lá em Efésios 6, 21 e 22, em Atos 11, de 8 a 30, em Tito 1, verso 5, quando Paulo recomenda também muitas orientações ao pastor Tito na ilha de Creta para que pregasse o evangelho e, sobretudo, corrigisse algumas faltas dos presbíteros e dos líderes daquela igreja na ilha de Creta, na ilha grega de Creta. Então você que nos acompanhou até aqui, entenda que a igreja ela vai crescer, ela precisa crescer, ela precisa ter em mente o crescimento sempre no seu legado, na sua tarefa missionária, na sua tarefa eclesiástica, mas tendo em mente que esse crescimento aí precisa ser espontâneo, ele precisa ser vertiginoso e precisa ser ordenado. Que Deus abençoe a sua vida. Eu espero que você tenha sido edificado com mais esta lição da nossa caminhada de estudos online da Igreja Presbiteriana de Ananindeua. Fica mais uma vez o nosso convite, nosso pedido a você para que você se inscreva no nosso canal da Igreja Presbiteriana de Ananindeua, que você siga a nossa igreja nas redes sociais, no nosso site ananindeua.ipb.org.br, também no nosso Instagram, IPB Ananindeua. Fique por dentro dos nossos conteúdos, faça-nos uma visita, será uma alegria receber você será acolhido, você será ensinado e você será também envolvido na comunhão dos santos, certamente nas nossas celebrações dominicais, às 9 e 18 horas. Toda a quarta-feira nós estamos aqui esperando por você. Então será uma alegria te receber na próxima semana, às 19h30, no nosso canal aqui da igreja, para discutirmos estratégias bíblicas, e não estratégias pragmáticas, relativistas, mundanas, não. Estratégias bíblicas para dinamizar o crescimento da igreja. Será que existem? Será que a Bíblia lança a mão de estratégias, de métodos? É isso que nós vamos ver semana que vem. Eu espero você em nome de Jesus. Eu sou o seminarista Gabriel. Foi uma alegria estar com você nessa noite. Que Deus abençoe a sua vida.